Boa noite, gente. Hoje é dia de nono episódio do Why Not Live. A convidada de hoje é a Manu, que é uma viajante extremamente corajosa. E eu queria primeiro, Manu, que você se apresentasse para o pessoal conhecer você, falar mais ou menos o que você faz. Primeiramente, obrigada, né, Ana, pelo convite. De Acho nada. super interessante essa troca entre viajantes, a gente ter essa rede. E meu nome é Manuela, eu tenho 26 anos e eu viajei por um ano em 2011, quando eu tinha 20 anos. Muito legal, eu que agradeço. Nossa, foi uma honra você ter aceito o convite. Primeira coisa que eu queria perguntar pra Manu, uma coisa que eu acho que todo mundo aí em casa quer saber é: da onde surgiu essa ideia de viajar pra Europa, Oriente Médio e Ásia? E mais, sozinha? Essa ideia, na verdade, ela surgiu bem na louca, assim, não foi nada muito planejado. Eu planejei, na verdade, 3 meses que eu ia ficar na Europa, fazendo um mês de francês em Paris e um mochilão de 2 meses pela Europa mesmo. Só que daí, no final desses 3 meses, eu tava empolgada, queria viajar mais e acabei ficando mais 3 meses em Paris. E já fui programando para ficar o segundo semestre do ano na Ásia e no Oriente Médio. Nossa, Sim, top essa mudança de planos, né? Sim, e foi meio assim, eu acho que eu vou pra Ásia, daí eu ficava pensando, e no fim foi assim, eu fui aumentando 3 meses e deu 12 meses. E você pensou sozinha nessa mudança, assim, ou alguém influenciou, você conheceu alguém? Eu pensei por mim, assim, que como eu já tinha feito mochilão na Europa, eu pensei, talvez eu vá ali pro Oriente Médio, alguns países que eu queria conhecer. Uhum. E numa troca online em fóruns de mochileiros, assim, um menino meio que lançou a ideia de um itinerário na Ásia, que eu gostei bastante. E eu falei, por que só Oriente Médio para o Ásia também? Nossa, top, por que não, né? Why not? Nossa, top, que coragem, muito legal. E uma coisa que também todo mundo quer saber nessas viagens, assim, maiores, você teve que ter uma preparação, assim, financeira antes de ir? Então, como eu não sabia que ia ficar um ano, eu me preparei para 3 meses. E eu fui para esses 3 meses bem tranquila de dinheiro. Só que como eu resolvi ficar, na época, meu pai tinha falecido 2 anos antes. E eu tinha uma pensão até eu completar 21 anos. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, eu quero ficar mais. Só que a minha mãe, ela permitiu, só que eu falei pra ela que eu não ia pegar mais nada de dinheiro dela, que ela tinha já me dado um tanto. Que eu só ia viver o resto do ano com o meu dinheiro mesmo. Óbvio que se eu precisasse, ela ia estar ali e tal, mas eu queria fazer isso por mim, pelo desafio também. Muito bacana. E foi assim que eu continuei daí. Então você se focou, pegou o dinheiro que você tinha, se organizou E foi um bom aprendizado, assim, porque eu não tinha, tipo, muitas reservas daí. Eu tinha só aquele dinheiro mensal e eu tinha que me virar com isso. E em nenhum momento eu precisei pedir pra ela, assim. Nossa, ótimo. E você era uma pessoa que antes de viajar, dependia da tua mãe mesmo, então foi uma novidade. Sim, exatamente. Isso com certeza é uma aprendizagem. E aí eu era muito mais... Eu tinha uma vida bem tranquila, assim, com a minha mãe e tudo mais. E aí eu aprendi como, né, quando você tem um limite ali, como que você tem que lidar e aprender a viver o mês inteiro, né? Não, mas excelente. Isso que foi uma virada. E a questão de ficar sozinha, que muita gente tem medo. Eu sou uma pessoa que ama viajar, mas eu nunca viajei sozinha, assim, tanto tempo. Você queria por algum motivo específico? Era um desafio? Ou você pensou, vou fazer um mês de francês e 2 eu aguento? Como que foi? O objetivo foi o francês, exatamente, porque eu já estava muito empolgada e apaixonada pela França, assim. E daí os 2 meses eu fui... Uma amiga me incentivou bastante, eu fui fazendo roteiro, fui adicionando os países, assim. Mas essa amiga tava com você lá? Ou... Não, ela já tinha viajado bastante pelo mundo e ela me incentivou bastante e eu acabei... assim, me apaixonando pela ideia, né? Se deixando levar e foi. Foi exatamente isso. E você chegou a conhecer gente durante essa viagem? Conheci muita gente. Eu, assim, posso dizer que eu fiquei poucos dias sozinha nesse ano, porque em todos os lugares que eu chegava, sempre tinha alguém ali, óbvio, algum dia ou outro, eu acho que, sei lá, no máximo 3 dias seguidos eu fiquei sem conhecer alguém. Mas também é tranquilo pra você dar uma respirada sozinho e... Eu acho que você se conhece bem dessa forma, né? Você achou que valeu a pena, então, esse autoconhecimento. Sim. E qual que é o sentimento de ficar sozinha? Porque eu escuto muita gente que tem medo. Eu acho assim, que faz você pensar muito na vida, mas ao mesmo tempo eu acho, tipo, que você não pode ficar muito pensando na morte da Bezerra, pensando muito nas coisas, senão você acaba, sabe, às vezes não tem com quem conversar ali pra desabafar, então... Tranquilidade, se acontecer alguma coisa errada, você tem que pensar ali com controle, porque não tem ninguém pra te amparar, né? Óbvio, tem alguém lá no Brasil, mas... Sim, mas fisicamente não, né? Não então você tem que... aconteceu alguma coisa errada, vou sentar, vou pensar. Mas o bom de estar sozinha é que você
é livre pra escolher pra onde você quer ir. Sim. E todos, né? Então, acho bem válido. Assim. Experiência válida. Acho que teve uma pergunta aqui, deixa eu só olhar. Só um pouquinho que tô vendo ali pelo celular. Como eu sempre falo, gente, tenha um pouco de paciência, porque tem um delayzinho. Então tem que sempre olhar no computador as perguntas. Às vezes demora um pouco. Como agora, que tá demorando. Está indo. Sempre dá isso, normal. Vou ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Tem 2 perguntas. Primeira delas, qual foi o país que você mais gostou? Acho que é meio difícil. Primeiro, difícil. quantos países você conheceu nesse um ano? Conheci 28 países. Porra, uau, hein? É coisa. Teve algum que você gostou? Pode ser mais de um também, porque é Eu uma acho pergunta assim, difícil. os lugares que eu conheci, as pessoas mais interessantes são os lugares que eu mais gostei, no fim, Uhum. sabe? Faz Porque eu fiz sentido, amizades. lógico. Eu acho que a Tailândia foi muito especial, não só por ser lindo, assim, mas porque eu conheci 2 alemãs que viajaram comigo por 2 meses na Ásia. E elas são, tipo, amigas até hoje, assim. E foi incrível, tudo que eu fiz na Tailândia foi demais. E na Europa, eu sou apaixonada pela Europa, por todos os lugares, mas eu acho que a França, né, tem um significado importante, que foi onde eu passei mais tempo. E a Espanha também, gosto muito da atmosfera, assim. Ah, é bem legal. Então, Tailândia, França e Espanha. E tenho mais perguntas, qual foi o momento mais marcante da viagem? Também, se tiver mais de um, né? O momento mais marcante da viagem, tem bastante, né? Aí eu acho que ali na Ásia foi a chegada, assim, o impacto de eu chegar na China. Foi pro meu primeiro país na Ásia, foi a China. Então foi bem impactante, assim, essa mudança. China ou Hong Kong? Foi Hong Kong. E de lá que eu peguei o visto pra China. Eu ia todo meio, como não tinha me programado, eu ia onde... eu vou ver lá onde se eu consigo visto. E daí... Então foi um impacto, porque eu saí da Europa, cheguei lá, vi um monte de gente, mas assim, foi uma sensação... Sabe quando você tem uma felicidade, tipo, meu Deus, eu tô nisso aqui, isso é loucura, esse outro mundo. Assim. Eu acho que foi bem impactante. Aí ali, quando eu fiz na Tailândia, o curso de mergulho também foi super legal com as pessoas que eu conheci. E você já tinha feito mergulho antes? Não. Nossa, super legal. Foi bem tipo, legal. Pessoas novas, um lugar novo. E aí foi meio que o curso de mergulho norteou um pouco a nossa viagem na Ásia. Daí eu e as 2 alemãs, a gente foi pra Malásia, pra uma ilha que era por causa do mergulho. Vocês fizeram de roteiro pra mergulho. Não só assim, mas, sim, tipo, mas ajudou. Uma forma foi um incentivo. É bem legal. Vamos ver mais perguntas. Primeiro, estão elogiando sua coragem. Obrigada. E perguntando aqui, como sua melhor e pior experiência? A pior... Começar pela pior. Começa pela pior. Eu não posso dizer que aconteceu nada, assim, horrível, na verdade, assim. Eu tenho muita sorte. Todas as vezes que aconteceu alguma coisinha fora ali do roteiro, sempre alguém me ajudou. Mas quando eu cheguei no Líbano, na verdade, já foi antes de eu ir pro Líbano, quando eu tava na Turquia ainda, a caminho do aeroporto com a minha mochila, eu ia pegar um ônibus numa praça, assim, pra ir pro aeroporto. Sozinha. E aí, no calçadão de pedestres lá, que é táxi, né? Eu acho que é o nome. Eu caí tinha um petit pavé quebrado, assim, no chão. E aí, eu caí com a minha mochila em cima com o peso da mochila, eu torci o tornozelo super feio, assim, eu tive que... Uma mulher me chamou uma ambulância, eu tive que ir pro hospital. Meu Deus do céu, não conseguiu viajar. Não, eu consegui ainda. Conseguiu? Tipo, eu fui pro hospital, fiz um raio-x, o cara não quebrou. Eu falei, então eu tô indo pro aeroporto. E a mulher falou, se você perder o avião, você fica na minha casa. Nossa, que sorte. Daí eu fui toda quebrada, assim, não quebrada exatamente, mas tipo machucada, com dor, tudo. E aí eu consegui embarcar, faltando 15 minutos pra decolagem, os caras aceitaram colocar até meu mochilão dentro do avião, cara, sem que despachar. sorte. E você tinha seguro, saúde, alguma coisa assim? Tinha, só que eles nem aceitaram no hospital que eu fui, assim, eu tive que pagar. E aí quando eu cheguei no Líbano, eu tava toda machucada, foi uma correria e tal. E aí meu cartão não funcionou lá, o Visa Travel Money. Tipo, eu não sei o que aconteceu. E eu só tinha dinheiro pra primeira noite em cash. No dia seguinte eu fiquei o dia inteiro esperando, tipo, indo nos caixas e não conseguia sacar. E aí a mulher do hostel me expulsou, falou, se você não tem dinheiro, vaza. Então, meu Deus, cara. Daí eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer? Não tinha nem como ligar pra minha mãe. E eu sentei no chão, assim. Você tava sem celular, sem nada. Sem celular, porque era naquela época, em 2011, a gente não tinha internet, no celular. Era bem difícil. O chip era, tipo, uma coisa que você tinha que comprar em cada país e tal. E aí eu sentei no chão com a minha mochila e veio um cara bem apessoado, assim. Você tá
tá com algum problema e tal. Daí eu contei minha história. E ele falou, eu tenho um amigo que mora a 5 minutos daqui, né? Se você quiser ligar da casa dele pra alguém, pro teu banco, sei lá, a gente pode ir lá. Eu morri de medo, porque, imagina, eu nunca tinha visto aquele cara na vida. Aí mas eu não tinha outra opção, tava pensando em dormir numa igreja. Meu Deus do céu. Mas nossa, bem pensado, igreja. Alguma coisa acontecendo numa igreja, eu tava na parte né? cristã ainda de Beirute, né? Porque tem ali que é uma parte muçulmana. E aí eu fui pra casa, acabei indo pra casa desse amigo dele, que me recebeu meio mal-humorado, assim, tipo, quem que é essa menina aí e tal. Mas aí ele deixou eu ligar pra minha mãe fez um escândalo, tipo, meu Deus, quem é esse cara? Sim, imagina o desespero da mãe. Conseguiu ligar pro banco e eles fizeram alguma coisa lá, que em 3 horas eu consegui sacar dinheiro. Só que daí nessas 3 horas eu fiquei no apartamento do cara, tipo, a gente comeu, tipo, eu não tinha nem comida, eu tava morrendo de fome. Eles, tipo, pediram comida, não sei o quê. Que sorte! E aí, quando deu tudo certo, eu disse, então, se deu tudo certo, vamos pra uma festa Halloween. Que animal! E aí, de um deles eu sou amiga até hoje, assim. Porra, incrível. Do mal-humorado ou do que a gente... Do mal-humorado. Do mal-humorado. No fim a gente ficou amigo. O que era menos provável. Nossa, muito top. Sério, essa é uma pessoa iluminada, tipo, que atrai coisas boas. Né? Foi muita sorte mesmo. Nossa, muito legal. E tem mais perguntas depois dessa. Sua melhor experiência, né? Falou tanto da pior que acabou sendo melhor assim, experiência. Né? Sim, é difícil falar uma coisa, assim, pode sabe? ser mais de uma. Mas o que eu gostei muito deixa eu pensar, na Capadócia, eu ter feito o passeio de balão, assim, também é uma euforia você subir e ver toda aquela coisa maravilhosa. Eu nunca fiz passeio de balão, um sonho, assim, deve ser. A Capadócia, eu não sei se, assim, foi a melhor experiência, mas é uma que eu me lembro que foi maravilhosa, assim. E eu lembro de estar lá e eu ia ficar 3 dias e eu acabei ficando 8 lá. Porque eu conheci pessoas incríveis e todo dia que eu ia embora chegava alguém mais legal e eu, vou ficando. Nossa, você definitivamente tá quebrando o tabu que não dá pra viajar sozinho. Tá todo mundo como eu, louco, morrendo de vontade de pegar uma mala e viajar sozinho. Se for igual a você, tem que estar garantido. E estão perguntando aqui se é seguro viajar sozinha sendo mulher. No estilo Busca Implacável, o filme. Nossa. Olha, eu acho que é tranquilo. Eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa super distraída. Muita gente pergunta, meu Deus, como é que você foi até as Filipinas, voltou, tipo, eu vou atravessar a rua, tô distraída. Eu realmente, eu fico marcando, mas foi sorte, realmente. De uma certa forma, eu não tive nenhum problema, assim. Não chegou a passar por nenhuma situação nem perto de perigosa? Pra não dizer, em Istambul, um cara me abordou, assim, falando em português, inclusive, e ele falava super bem. Eu achei que ele era brasileiro até. E ele falou, você não quer ver uns tapetes lá, não sei. E já tinham me falado que essa história dos tapetes, eles te levam pra uma loja e, tipo, te enfiam lá e... Tipo, você nunca mais volta, acabou. Nossa, e daí quando eu escutei tapete, eu, tipo, já saí correndo. Falei, olha, eu tenho que voltar ali pro hostel, tchau. Daí ele não te seguiu, não falou nada. Foi assim, eu não sei realmente se era isso, mas foi o único momento, assim... que foi mais perigoso, mas... Você chegou a passar medo em alguma situação, aproveitando essa pergunta? Não necessariamente por medo de alguma pessoa, mas sei lá, medo que você estava sozinha. Bateu algum momento bad, assim, tipo, meu Deus, tô sozinha. Nos momentos que você tava sem os amigos que você conheceu, claro. Eu acho que foi só nesse momento do Líbano, que eu tava total sem dinheiro, assim, que eu fiquei tipo, não tem o que fazer. Tipo, não tem ninguém aqui. E até eu pensava, assim... em abordar alguém na rua, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas em nenhum momento, eu acho, de outros, assim, foi que eu passei medo mesmo. Não, assim, bem tranquilo. Pessoa muito bem resolvida, né? Precisa atraiu coisas boas. Mais perguntas. Você tem alguma tatu simbolizando essa mega viagem? Eu tenho. Quantas eu tenho essa caravela, simboliza a viagem. Está sempre navegando e tem uma âncora, só que ela nunca tá ancorada. Então é um pouco desse meu espírito viajante. Assim. Mas o fato de você ter a âncora significa que se algum dia você quiser ancorar, você vai ancorar? No momento ela está ancorada. Tem essa opção, né? Sempre temos uma âncora, mas ela não precisa estar ancorada sempre. E você fez na viagem a tatuagem? Não, eu fiz 3 anos depois, na verdade. Na época não era muito decidida ainda exatamente o que fazer, então dei um tempo ainda pra pensar melhor. Daí que você fez. Isso é bom, porque uma pergunta muito boa, inclusive, porque muita gente, né, viaja, abre a cabeça, tatua. É uma coisa legal de se guardar, né? Sim. Bem bom. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Senão eu tenho mais pra você. Eu já adianto que eu tô morrendo de vontade de viajar sozinha depois desse papo. Vamos ver aqui se tem mais. Por enquanto não, gente. Vão perguntando de volta. Esperem caso tenha delay. Outras coisas que eu queria te perguntar.
Algumas eu acabei respondendo com as perguntas das pessoas, mas eu queria saber, deixa eu pensar aqui, o que mais que eu queria te perguntar, porque eu acho que a maioria das coisas que eu queria você acabou já respondendo. Aproveitando essa questão das amizades. Você já era uma pessoa extrovertida e super aberta, assim, porque a gente é de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, a Manu também é de Curitiba, acho que eu acabei não falando, e Curitiba tem essa fama de ser bem fechada. Você era bem curitiboca nesse sentido ou não? Não, eu acho que não era extremamente, assim, curitiboca. Mas eu sempre fiz amizade fácil, mas eu nunca fui exatamente aquela pessoa que vai atrás e vai numa rodinha e conversa com as pessoas, assim. E eu viajando sozinha, sempre tinha alguém que vinha, falava comigo, me perguntava de onde que eu era e tudo mais. Só que em vários lugares eu pensava, eu acho que ninguém vai fazer isso, eu vou ter que fazer, né? Então, ou eu fico sozinha ou eu falo com alguém. Então eu me forcei por algumas vezes, assim. E aquela coisa, se você não sabe fazer, você finge até saber fazer. Então eu acho que eu fui fingindo que eu era super extrovertida. Por questão de sobrevivência mesmo. Exatamente. E tipo, chegava e eu vi que era tranquilo, sabe? Se chegar, oi aí, qual que é o teu nome? Porque as pessoas que viajam, elas estão acostumadas. Então foi uma coisa que foi se tornando natural pra mim com o passar do tempo. E hoje em dia, eu já fiz outras viagens depois, assim, eu não tenho a menor vergonha. Eu chego e falo e pergunto, já quer ir em tal lugar comigo? Se não quiser, fala não. E, olha, não tem problema, né? Tipo, é bem tranquilo, assim. E você achou que foi uma coisa positiva pra você? Isso me mudou muito, muito mesmo, assim. Eu não tenho vergonha de falar mais nada, assim, sabe? Não, porque, ao meu ver, é positivo mesmo. Porque tem situações que você precisa ter atitude, assim. Tem muita gente que às vezes perde a chance, às vezes acaba passando momentos de desespero porque não conseguiu falar. Sim. Mesmo você, nas situações que você citou, você não ficou sozinha sofrendo. Você aproveitou a pessoa que passou ali e pediu ajuda. Eu acho que a pessoa introvertida às vezes acaba sofrendo mais uma situação dessa por isso. Eu acho que na verdade a pessoa sofre muito porque ela acha que a pessoa vai achar alguma coisa, sabe? Sim. E eu percebi que não, que todo mundo tá ali super aberto e a gente consegue fazer amizade com qualquer pessoa, né? Tipo, em outra língua, a gente, né, tem que falar inglês, tudo, mas é um aprendizado que vale muito a pena. Assim. Leva pra vida, né? E mesmo essas amizades que você fez, você falou que você ficou muito amiga de duas alemãs, né? Que você até viajou depois. Sim. Essas que foram as pessoas que você ficou mais próxima, né? Essas duas, sim, E como que funcionou? Vocês se encontraram, assim, já começaram a conversar? Você viu que deu liga e já começaram a viajar junto? Sim, essas duas a gente ficou... a gente tava na mesma pousada, assim, que era do curso de mergulho. E aí um dia no restaurante da pousada elas vieram falar comigo, assim... E bateu o estilo, assim, sabe, de viagem. Porque eu sou bem relax, eu não tava planejando nada, só indo e sem reserva de nada, só tava... Isso na Ásia. Só indo e fazendo o roteiro conforme eu tivesse vontade. E elas também. E o mesmo estilo, assim, de budget, assim, de viagem. Então, a gente não se importava muito com acomodação, pegava pousada bem simples, assim, daí gastava um pouco mais com alimentação, uns negócios diferentes que a gente queria fazer de passeio. Você deu sorte, bateu o estilo, assim. E apesar de elas serem alemãs, elas eram bem relax, assim. Então... que pensando alemão, a gente tem aquela visão bem fria, tipo, assim. Uma era um pouco mais, assim, era bom até porque esse momento eu dei uma relaxada de ter que resolver tudo. Que ela resolvia pra gente, a gente chamava ela de manager, porque ela, tipo, fazia uma semana já que eu estava no lugar e ela falava, agora tá na hora da gente ir pro próximo. Ela ia lá, reservava o barco, o ônibus, sei lá o que fosse, e falava, então a gente vai embora amanhã às 9. Beleza. Você dava aquele momento relaxado, que é bom também. E aproveitando que você falou do budget, do orçamento, o que você sentiu de diferença de preço? Que você foi para lugares bem diferentes, né? Europa, Oriente Médio e Ásia. O que você sentiu que um era bem mais caro que o outro ou não? A Europa pra Ásia dá uma diferença bem grande, assim. A Ásia, pra nós, que na época ainda era menos diferença, assim. Eu pagava 1,80 no dólar. Nossa, excelente, né? Que sonho. Mas, assim, até hoje eu acho que é bem mais barato, assim. Então, deu quase que um mês, assim, no meu estilo de viagem. Um mês na Ásia... Saiu quase que metade, acho que menos até da metade de um mês na Europa. Não é diferença, né? O Oriente Médio não é tão barato. Os países que eu conheci lá foi o Líbano, a Jordânia, Israel e a Turquia, que é ali, né, meio com um lado meio... E eles são meio que um pouquinho mais barato que o euro, assim. Que o euro não, que o valor dos países na Europa, assim, sabe? Entendi. E como que você fez com essa questão de mudança de moeda? Você tinha teu dinheiro que você recebia provavelmente em real. Como que você fazia dele?
Então, naquela época o VTM, que é o Visa Travel Money, não tinha IOF, então era a melhor coisa. Nossa, maravilhoso, né? Que sonho. Então eu mandava da minha conta do Brasil pro VTM e sacava daí na moeda local. Ah, bem Daí eu tinha que me controlar pra não sacar muito também, porque senão daí pra você não sobrar a moeda, tipo... Então você usava mesmo dinheiro, né? Já que você tinha o Visa Travel Na Money. verdade, o Visa também serve como débito. Ah, serve também como débito, eu não sabia. Então eu sacava um pouco de dinheiro e ia passando no débito, mas aí acabou sobrando, assim, né? Sempre sobra um pouquinho de moeda, mas eu comecei a colecionar também. Ah, isso é muito legal, ter lembrança de viagem, ótimo. Tem várias notas, assim, de outros países. Bem legal. E eu acho uma coisa boa, como você falou, você ter gasto dinheiro ou débito, que eu acho que você se controla mais, né, do que o cartão de crédito. Porque eu acho que muita gente tem medo de se aventurar, assim, numa viagem dessa, porque tem medo de gastar o que não tem. De crédito era só pra passagem daí. E vamos ver que eu acho que tem mais perguntas aqui. E eu quero aproveitar que você falou, quero fazer uma outra, mas vamos ver o que o pessoal tá perguntando aqui. O que mais te impressionou na China e como que foi a comida? Então, a comida da China foi um impacto, assim, realmente, eu na Europa, eu tava esbanjando, assim, queria comer tudo, meu Deus, eu amando tudo, e aí quando eu cheguei na China, eu tive eu não conseguia comer nos primeiros dias, tudo muito apimentado. Nossa, eu não assim, sou da pimenta também. Nossa, e eu tava muito mal mesmo, assim. E eu tinha engordado bastante na Europa. E daí na China fui, tipo, perdendo. Foi perdendo. Que bom, né? Deu aquela equilibrada, né? Eu acho que eu fiquei até com uma cara de doente, porque foi engraçado. Em Hong Kong eu não comi nada. E eu fiquei uma semana lá. E eu não conseguia comer nada. Daí eu fui pra Xangai e eu conheci um menino polonês lá. Um polonês e um inglês, mas primeiro foi o polonês. E no primeiro dia que ele me viu, ele falou, você tá meio pálida. Disse que ele nunca tinha me visto na vida. E eu falei, realmente, eu tô passando tá fome. sério, né? Eu tô passando fome, não consigo comer nada. Daí ele me levou pra comer dumplings, né? Tipo, gyoza, assim. E ele me levou Nossa, era um botequinho na rua, assim. Um negócio bem simplesinho. E eu consegui comer lá. Foi a primeira vez que consegui, tipo, você foi terminar uma resgatada refeição, por porque eu uma caridosa. dava uma garfada e não conseguia comer. E eu nem sou muito fresca, assim, sabe? Mas era uma coisa muito exótica mesmo. E depois, aí, em Beijing, eu acabei ficando na casa de uma chinesa que eu conhecia antes na Dinamarca, no mesmo ano. Sério, que viagem, só isso que eu digo. E ela me levou pra vários restaurantes incríveis lá, lugares que eu nunca teria descoberto se eu tivesse sozinha. E ela me levou em vários tradicionais e outros internacionais também. Então tem opção pra quem não é fã dos temperos, essas coisas. É só saber onde ir. Sim, e ela me explicou várias coisas sobre a culinária chinesa, que cada província tem a sua culinária. Aqui a gente só tem, tipo, yakisoba, sei lá, isso é uma assim. coisa legal de você ver. Lá tem muita coisa. Então ela falou, não gosta de pimenta, vou te levar em tal culinária. E ela Mas me então tem mostrou várias dentro da culinária chinesa. Nossa, realmente, a gente não sabe. Pra gente é o yakisobazinho ali e só, né? Não, é bem, mas nossa, é muito vasto a culinária dele. Você nem consegue, não sei nem contar, assim, quantos pratos eu comi lá. Nossa, legal. Te salvou, então. Saiu da fome. Então, se alguém tiver dúvida, tiver indo pra China, tiver em pânico pro que comer, fala com a Manu, que ela dá os lugares certos, né? Sim. E eu quero fazer uma pergunta antes de ler as outras, que você falou que você usava cartão de crédito para as passagens aéreas. E me leva a seguinte pergunta. Qual foi o meio de transporte que você usou? Ou quais? Então, eu tentei colocar uma meta de fazer o máximo possível por terra. Porque eu achava que seria mais real a aventura, não sei, conhecer mais gente e pessoas locais, talvez, assim, ainda mais assim na Ásia. E aí eu pegava avião só quando era super necessário e não tinha outra forma. Mas a maior parte do tempo... Na Europa eu peguei um passe de trem, que valeu super a pena, valia pra 21 países. Sensacional. E eu conheci na Europa, acho que 13. E aí na Ásia foi mais de ônibus, eu acho. Mais de ônibus e barco entre as ilhas. E daí no Oriente Médio que eu tive mais problema, porque ali tem muito conflito nas fronteiras, né? A minha ideia original era ir da Turquia até o Egito. Só que foi bem no começo da Guerra da Síria. Então... eu não consegui ir pra Síria, tive que pular da Turquia pro Líbano. Daí eu peguei o avião. Aí Líbano pra Jordânia também teve que ser voo. Jordânia e Israel voo. Eu não consegui fazer nada por terra, tipo, entre países. Por causa dos conflitos que tinha. Só dentro dos países mesmo que eu fiz de ônibus. E no Egito eu também não consegui. Pro Egito eu não consegui ir porque
era uma época de eleições e tava também bastante conflito lá. E inclusive esses meus amigos libaneses me falaram assim, olha, eu acho que se eu fosse você, eu não iria pro Egito, que eles podem até trancar, fechar o aeroporto e você não consegue sair de lá. Não, eu já ouvi falar que esses países do Oriente Médio são bem machistas, extremamente. Então a gente turista, uma cultura Brasil, tipo, vai com coisa mais curta, diferente, assim, que é meio complicado, né, de você estar sozinho, então... Ali no Oriente Médio eu até me surpreendi. O Líbano, super contemporâneo, assim. Sério? Você não precisa se cobrir de nada, é bem tranquilo. Ninguém te julga, ninguém vai te olhando, te perseguindo. Eu até voltei pra lá depois, no verão, que quando eu fui pra lá nesse ano, era inverno. Depois eu voltei no verão e consegui usar shorts tranquilamente. E até nas festas que eu fui lá com esses amigos, a gente, tipo, primeira vez eu achei que eu tinha que ir de calça e manga. Eu cheguei lá, as pessoas estavam vestidas iguaizinhas a gente. Eu achei eles muito parecidos com a gente, de Ai, estilo. que bom, nossa, eu jamais diria isso. Tipo, tinha menina com vestido mais curto do que eu uso aqui. Mas eu tava, nossa, que ousada essa, né? Eu achei muito, foi uma surpresa, assim. Ai, legal isso. Já na Jordânia é um pouco mais recatado, mas também nada extremista, assim. Então você pode até manter a sua cultura. Que bom, vamos ver aqui, tem mais pergunta. Só com uma mochila, como era a questão de levar roupa nesse país? Você foi só com uma mochila? Fui só com uma mochila. Desapego de 60 litros. Mas ainda assim, é pouca coisa, pouca né? coisa. Você conseguiu viver com isso? Como, na verdade, na parte da Europa, eu acabei comprando umas coisas, assim, e me arrependi depois, porque além da mochila, eu tava com uma outra mala no final. Foi muito burra, assim. Isso foi um aprendizado também. Porque, eu ficava, meu Deus, essa loja que tá barata, vou comprar. Não vale a pena. Não vale a pena, porque depois você tem que ficar descendo escada de metrô com mala e tudo mais. E foi tipo, no final eu tava bem estressada com isso. Mas foi assim. mais no final da viagem só. E não, isso foi na parte da Europa. Na parte da Europa. Quando eu fui pra Ásia, eu me prometi que eu não ia mais carregar nenhuma mala além dessa mochila. Então eu deixei todas as minhas roupas de inverno lá com um amigo em Paris. Que sorte você tinha esse amigo pra mandar as coisas depois. E aí eu peguei só essa mochila, coloquei minhas roupinhas assim de verão e um casaco pra depois, no final que ia esfriar, e uma calça, 2 calças, eu acho. E falei, eu vou só com isso. E daí, durante a viagem, eu não comprei nada, assim. E acho que, tipo, alguma coisa ou outra que, essa camiseta tá muito podre já, vou dar e... Você ia largando mão. E comprava uma nova, mas eu só comprava coisa bem básica, camiseta branca, assim, coisa bem simples. E você ia lavando no hotel, secando? Então, eu ficava em umas pousadinhas, assim, na Ásia. Isso é bem tranquilo lá. Você não precisa nem reservar, só chega. E tem umas mulheres que passavam, assim, quando você tá na praia, e perguntavam se você queria que elas lavassem tua roupa. Nossa, excepcional. Tipo, tem massagem, tem mulher que lava roupa. E é barato? É barato. Não me lembro, assim, o valor exatamente agora, mas era por quilo. Eu acho que era, tipo, $10 o quilo, ou $5. Era bem tranquilo. Porque, assim, nessas pousadas eles não disponibilizam serviço de lavanderia, nem pra você. E não teria, por exemplo, como imagina que deve ser mais simples, não tinha, tipo, ar-condicionado, que você pudesse lavar ali com esse shampoozinho e deixar secando, não? Não, algumas tinham ar-condicionado, mas a gente pegava umas bem simples, assim. E daí, normalmente a gente dava pra essas mulheres, assim, eu e as 2 alemãs na época, e depois também eu sozinha. Foi isso mesmo. E conseguiu viver bem, não precisa levar 400 coisas. Não, desapega e não é importante, Não sabe? é As importante, pessoas, ainda mais na Ásia, elas vinham pra festa, os europeus, eles aproveitam a Ásia pra ser, tipo, livres, né? Tipo, viver no calor, assim, porque na Europa não tem aquele verão, dependendo de onde eles são, não tem um verão tão, né? Não, e aproveitando viajar no verão é bem mais fácil no quesito roupa, né? Porque as roupas são menores, você lava já seca, é mais tranquilo, né? Sim, a gente saía de Havaiana pras festas e regata. E aproveitava mais ainda. Sim, era super legal. Desapego. Aproveitar que você falou isso pra fazer propaganda do próximo live, gente, não percam, quinta-feira, vai ser especificamente sobre mala pequena, mala de apenas 10 quilos pra viajar até 45 dias. Vocês devem estar pensando que é bizarro, mas vai ter uma pessoa que vai falar sobre isso na quinta, então não percam. Vocês podem ver também, talvez vocês se identifiquem, que é a mesma pegada. Eu acho que tá super certo, porque a gente tem essa frescura, eu tenho que entrar nessa. Eu não consigo viajar com tão pouca coisa quanto você. Mas você falou de coisa básica, eu super me identifico. Eu sempre viajo com coisa preta. A minha mãe até brinca comigo, tipo, a jaqueta até que eu tava aqui antes, de couro, eu só uso ela. Minha mãe fala, dá pra você usar outra coisa, guria. Eu falo, mas é a melhor coisa que tem. De usar com tudo, tipo, é prático, né? Eu acho uma coisa muito... Bom. É inteligente, aproveitar a viagem é melhor, eu acho. E aqui mais perguntas. Quanto gastou em viagem? Você sabe dar uma ideia? O ano todo
custou em torno de entre 70 e 80 mil, assim, reais. Foi um ano bom pelo câmbio, porque eu, no euro eu pagava 2,40 e no dólar, como eu falei, 1,80 mais ou menos, dependendo do mês ali, né? Então foi um ano bom, assim. Não foi um valor estratosférico. Eu acho Não. que, nossa, não tem preço essa viagem, assim, ficou realmente barato, eu acho. Eu acho também, assim, apesar de eu não ter feito no luxo, nada, assim, não foi tão... Mas eu consegui fazer tudo o que eu queria, assim. Sem passar Curso de perrengue, mergulho, não passei nenhuma necessidade, assim, sabe? Não economizei muito em comida também. Comida mas pra aquilo, mim... e aquilo que você falou, acho que todo mundo tem que ter prioridades, né? Porque tem gente que não se importa com comida, a gente se importa mais com acomodação. Como você falou, você economizou em acomodação, que você realmente não se importava, e na comida você deixou mais. Que é um fator importante, não dá pra negar, né? Não que você tem eu acho que é um dos mais importantes. né? Não que você tem que ir em restaurantes mega, super, 5 estrelas, não é isso, mas comer bem, né? Eu acho assim, também não ia só nos restaurantes mais caros, obviamente, mas às vezes um ou outro ali que eu queria muito, Você se eu permitia acabava ir. indo. Mas eu acho, tipo, mais no sentido de você aproveitar a culinária local, que é uma das coisas mais interessantes de viajar, e não ficar só, eu tenho que fazer um budget muito barato, então eu vou no Mac. Óbvio, se você não tem como realmente ter um budget muito baixo, tem que fazer isso, mas eu coloquei meio que uma meta, assim, que eu ia aproveitar um pouco mais nesse sentido de comer. Eu concordo com você. Eu acho que através da gastronomia, assim, da culinária, você vive o lugar mesmo. Você sente parte, né? E aproveitando, você chegou aí em mercado pra cozinhar suas próprias coisas, quando você não queria gastar ou não? Bem pouco. Foi mais em restaurantes mais Eu acho quase nada, assim. Quase nada. Só quando eu tava assim, muito cansada de um dia, assim, passeando, e eu comprava mais coisinhas, assim, pra sanduíche. Mas cozinhar mesmo, quase nada. Quase nada. Então tá. Vamos ver mais perguntas. Você chegou a planejar um valor pra gastar por dia ou por semana? Eu ia mais no budget mensal, assim. Então, daí eu dividia, eu meio que... Como que era na época? Eu dividia o dinheiro pelo número de dias, só que eu sempre perdi um pouquinho o controle, assim. E daí, no final, eu... agora eu tenho tantos dias e tenho menos dinheiro, então eu vou ter que diminuir o budget diário, assim. Sim. Então, no final do mês, eu me reorganizava. E você anotava, assim, os valores por dia? Não, eu não era muito organizada. Não. Mas você, tipo, ia vendo de cabeça, assim... Ia vendo de cabeça e eu... meio que, daí eu acessava o extrato e falava, meu Deus, eu tenho bem menos do que eu achava. Imaginava. E daí eu recalculava. No fim sempre dava, assim. No máximo, nos últimos dias, eu comia coisinhas mais baratas, assim, e tal. Mas... você já sabe que tá mais próximo do fim, assim. Era mais nos últimos dias mesmo, assim. Vamos ver mais perguntas. Você respondeu que é por mês. Que explica melhor essas comidas aí que você comeu. Nomes e em que ingredientes. Não entendi muito. O problema é que não sei qual parte, né? Que fez a pergunta não tá aparecendo o horário aqui. Eu acho que ele sai cara da China. Provavelmente da China. Vamos dar uma atualizada. Tem esse problema o live, gente. Ele demora, ele tem um delay no momento que vocês mandam. Mas vamos ver se consigo olhar aqui. Pera aí. E caso tenha alguma pergunta que não fique respondida, depois a gente responderá. Vamos ver aqui. Não tem como saber aqui, não tá aparecendo o horário. Será que foi da China? Manifeste novamente que eu acho que fica mais fácil. Daí a gente responde. Acho que é melhor, tá? Vamos olhar aqui e vamos partir para as próximas, senão às vezes não é exatamente isso. Então faz a pergunta de novo, tá bom? Renato perguntou, pergunta de volta. Tá, vamos ver aqui. Conte mais sobre os hostels e transporte de país para país. Eu amo hostel, né? Eu sou vidrada em entender, assim, toda a atmosfera que acontece, porque às vezes é um lugar maravilhoso, você vê nas fotos, ai que lindo, maravilhoso, esses móveis e tal, chega lá e é, tipo, super chato, assim, você não... E tem uns lugares que são, tipo, uma energia boa de pessoas e tudo, e eu me diverti horrores, assim, conheci muita gente, até hoje eu gosto muito. Tem gente mais nova, né? Tem gente mais nova, eu já tô um pouquinho... não velha, assim, mas não já... tá velha, né? De 26 é velha. Eu tô um pouquinho mais velhinha, assim. Mas na época era bem o pessoal da minha idade, assim. E eu amava, até hoje eu gosto de conhecer gente. Às vezes entre um Airbnb e um hostel, tipo, vou no hostelzinho e eu conheço gente. E você foi indo na louca, assim, né? Porque você falou que você não planejou nada. Da Europa eu tinha você planejado. Você viu pela internet, normal? Da Europa, como era a minha primeira viagem, bem marinheira de primeira viagem, eu reservei tudo antes. Eu fiquei meio engessada na Europa. Tipo, se eu queria ficar mais um dia no lugar, daí tinha já reserva do outro e não sei o quê. E, enfim,
E quanto Mas- tempo você ficou na Europa, se lembra, assim? Então, na Europa eu fiquei no total 6 meses, Foi o primeiro bastante, semestre. Desses 6 meses eu fiquei 4 em Paris e 2 viajando mesmo. Uhum. E desses 4 em Paris eu fiz algumas viagens também. Foi bastante tempo na Europa. E aí, no final da viagem, eu fui passar o Natal na casa da minha amiga alemã, que eu conheci na Ásia. Então eu fiquei mais um Sensacional. tempo lá. Super diferente. E aproveitando, como que é o Natal alemão? É diferente do nosso? Como que é? Eu achei Eu achei bem menos comercial que o nosso. Sério? Ela mora numa cidade pequena, de 15 mil habitantes. Qual que é o nome da cidade? Freilassing. Não consigo nem repetir, mas vocês nem escutaram, sei, né, não é gente? isso, não é isso. Mas, enfim. E aí, ela me convidou, assim, e eu, claro, vou, né, e tal. Fiquei super honrada com o convite. Uhum. E era só, tipo, não era família estendida, assim, que passava o Natal. Era só ela, a mãe e o padrasto. Uhum. Então eu entrei total, assim, Total na né? família, E eles né? super queridos e tal. Só que na semana anterior a gente já fez vários rituais dela, assim, de comprar os presentes e, tipo, eles não pegam embalagem da loja. Eles acham que é meio que falta de educação você dar com a embalagem Nossa, da que loja. curioso, né? Porque parece que você não teve, tipo, todo o cuidado, assim, de se preocupar. Então a gente tinha que fazer o pacote. Nossa, gente. E E coitada das pessoas que tivessem que fazer, porque eu sou péssima que eu trabalho com nós. Mas isso não importa, assim, o que importa é a tua Que atitude. você fez, né? Eu embalei pra você e tal. E aí a gente fez várias bolachinhas de Natal e levou pros vizinhos dela. Nossa, que fofa. E Eu nunca tava imaginaria na nevando. Alemanha isso. Cara, tava nevando, foi tipo muito Natal, assim, de filme. Mágico, assim. A gente jantou, assim, super, né, tipo, só a família, assim, Uhum. e tem uma tradição dela, que é cada lugar que ela vai no mundo, ela pega e compra um enfeitinho de Natal. Uhum. Então a gente montou a árvore de Natal com Com os os enfeites enfeites e ela dela. contando história dos lugares, assim. Então foi Nossa, bem legal. sensacional. Uhum. E aproveitando ano novo, você passou com eles também ou não? O ano novo eu fui pra Praga. Daí eu encontrei outros amigos lá e foi bem legal também, só que eu achei que não foi assim tão animado quanto o nosso ano novo aqui no Brasil. Sim, assim. eles não se animam tanto, né? Mas o Não. pessoal sai, porque deve ser um frio absurdo, né, no final do ano lá. Então, a gente foi num terraço que tinha um jantar e depois uma festa. Uhum. Daí foi meio, ok, uma festinha ali e tal. Estouraram os fogos e acabou. E aí a gente foi passear na rua, assim, andar um pouco. Mas não tinha muito o que fazer e tal. O pessoal tava bebendo na rua, mas a gente não... Eu acho que Brasil é Brasil pro ano novo, É, né? Eu e gosto de assim, perguntar aquele isso, frio, porque assim. não combina muito, né? Não. Vamos ver se tem mais perguntas. Seus amigos asiáticos e europeus já te visitaram aqui no Brasil? E qual foi o feedback deles do Brasil? Então, a Fili, essa que eu fui visitar no Natal, me visitou aqui. A gente viajou por um mês no Brasil. Ela ficou 2 semanas aqui em Curitiba, na verdade, e 2 a gente viajou. Uhum. E Bastante tempo. ela amou muito, assim. Sério? Só que foi um pouco difícil, porque, tinha que ficar traduzindo muito ela, assim, pras pessoas, em todos os lugares. Mas ela falava inglês também, mas Ela as fala pessoas super aqui bem, não. E, inclusive, assim, mesmo com os meus amigos, assim, teve alguns que não ficavam falando inglês o tempo todo e eu tinha que ficar, tipo, meio Toda hora nervosa. intermediando. E os outros amigos, quem mais? Aí teve uma australiana que veio também. Ela não veio para me visitar, mas ela acabou... ela veio a trabalho no Rio e daí ela veio uns dias pra Curitiba, assim. Uhum. E gostou também bastante. A australiana é mais descolada, assim, né? Então, combina tipo, mais, assim. A alemã ela ficava mais, tipo... Uhum. E amigo asiático não visitou, né? Amigo asiático, não. Só a alemã e essa australiana. Australiana, eu acho que Mas foi já é esse. incrível, porque você não imagina Pois que a é. pessoa vem até aqui, né? E legal que elas gostaram, né? Aham. A gente tem um pouco desse medo da pessoa vir pra cá e não gostar. Estão perguntando aqui qual país você não voltaria e por quê? Que eu não voltaria? Eu gostei bastante de todos. Eu acho engraçado que todo mundo tem dificuldade em responder não. Pois é, eu acho assim, que o único lugar que eu achei meio chato foi Bruxelas, na Bélgica. Mas foi a única cidade que eu visitei lá. E foi a primeira do meu mochilão na Europa. Então eu saí de Paris, que eu tava cheia de amigos. E super apaixonado por país. Tipo, amando tudo, assim. E fui pra Bruxelas. Aí foi o começo da minha viagem sozinha mesmo, porque lá em Paris eu já conheci galera desde o primeiro dia. Assim. E aí eu cheguei lá na Bélgica e era um final de semana, no final do inverno. E não tinha ninguém no hostel, não conheci ninguém. Eu saía na rua e parece que tava vazio, assim. Foi uma impressão meio blé, assim. Não, e até porque você falou que você gosta do lugar de acordo com as companhias. Você não tá achando ninguém. Então eu acho assim, eu não posso dizer que eu não voltaria.
Mas eu até hoje não voltei. Então Não fica a tenho dica, né? vontade. Mas olha, achei engraçado porque eu já fui pra Bruxelas também. Eu acho que já deve fazer. Acho que já faz mais de 10 anos, ou 10. E eu também nunca mais voltei. E eu não tive esse super paixão por Bruxelas, assim. A gente compartilha da mesma ideia. E eu fui no frio também, então talvez o frio tenha colaborado. Não sei, né? O frio, né, causa assim, isso, né, a atmosfera da cidade fica diferente. As Fica pessoas mais não ficam triste, tão parece, felizes na né? rua, bebendo e confraternizando, mas talvez tenha que dar uma chance, né? Né? Quem sabe? Quem sabe a gente volta juntos, ainda faz uma excursão lá na Uhum. FEC, Bruxelas e tal, galera. Muda de ideia. Mais perguntas, perguntando se você foi no Clementio, em Praga. E se você subiu na torre com a vista da cidade. Eu subi na torre, mas Clemente eu não tô me lembrando o que é. Então, sabe uma torre? Eu me identifiquei com a pergunta porque eu já fui também. Tem uma torre em Praga, na parte velha, que se chama Clementium, que você sobe lá e você vê toda a cidade. Eu subi então, mas eu não lembro o que era esse nome. Exatamente, é Clementium. É onde tem, lá na parte do castelo, lá. Que você sobe e vê a vista da cidade inteira. Sim, inclusive tirei várias fotos lá. É bem bonito, tipo, ela você consegue andar 360, pequenininho assim, mas você consegue ver a vista bem de cada ângulo, assim. Sim. Bonito lá. Bem bonito. Praga é incrível, né? Eu gostei de Praga. Apesar, assim, eu falei que o ano novo não foi tão animado, mas assim, de uma forma geral, a cidade foi bonita. bem. E Gostei aproveitando, você chegou aí pra Budapeste? Também Foi. fui, O que você preferiu, Budapeste ou Praga? É uma pergunta difícil, né? Porque todo mundo, eu lembro que eu queria muito ir pra Praga e pra Budapeste. Eu fui no começo do ano agora, em fevereiro. E todo mundo falava, nossa, Praga, daí outra metade, não, Budapeste. Eu fiquei, meu Mas Deus, acho quem que que é melhor? Eu sou mais Budapeste. Eu também, sabia? Eu achei mais Budapeste. bonito, assim. Eu também achei. Não desanimando o pessoal que não foi pra Praga ainda. É bonito, né? Mas eu acho que Praga é mais gótico. E aproveitando que a Manu fez arquitetura, né? Pela arquitetura, você achou qual mais bonita? Eu gostei mais de Budapeste. Na época eu não fazia arquitetura, né? Então eu tive um olhar bem mais leigo, mas inclusive essa viagem foi o que me levou a fazer arquitetura, né? Porque a Manu fazia direito antes, né? Uma coisa legal você falar, ainda a viagem você fazia direito. Daí você mudou Sim. por causa da viagem. Sim, eu fiz 3 anos de direito, tranquei pra ir viajar. E voltei, tipo, não quero mais direito, eu quero fazer arquitetura, porque na minha viagem me inspirou muito, assim, eu tirava muita foto de edificações, assim, e eu curti muito mesmo. Realmente mudou a tua vida a viagem. Sim, né? Você tá super feliz fazendo arquitetura. Agora eu tô bem feliz. Então tem que viajar de volta pra ver agora as coisas e ter um olhar, sim. né, com uma autoridade sobre... Ó, mais pergunta, a galera tá adorando. Feliz, gente, tá todo mundo gostando. O que você destacaria como as melhores da sua experiência? Independência, amigos, convivência? Acho que foi ponto alto, assim. Pode ser outra coisa também, que não é. Eu acho que esse intercâmbio de culturas, assim, você conhecer outras visões de vida, a gente sai dessa bolha. É meio clichê falar isso, né? Mas a gente vive aqui numa bolha, inclusive uma forma de lifestyle, assim, que aqui é muito capitalista e essa ambição da gente crescer sempre financeiramente, tipo, ganhar muito dinheiro. E quando você se mistura com o europeu, que você vê que eles levam uma vida bem tranquila, às vezes sendo... não tem intenção de ficar rico, milionário, e você vê, nossa, uma vida tão boa. E toda essa questão, assim, de planejar a viagem e isso ser... como que eu vou explicar, assim? Por exemplo, essa minha amiga alemã, eu gosto muito dela, tô falando muito dela. Qual que é o nome dela? Tô curiosa. Fili. Nós te amamos, Fili. Ela trabalhava lá como garçonete e ela, tipo, enquanto ela fazia faculdade, e ela não pensava em outra coisa, tipo, ela não pensava assim, quero comprar um carro, comprar uma roupa, uma coisa bolsa que da a gente, Chanel. desde antes de fazer 18 anos já quer, né? Um carro. Eles não têm essa cultura, assim, de, ganhar carro, fez 18, já vai ganhar um carro. E ela só pensava, tipo, vou guardar para minhas viagens. E isso acrescentou muito na formação dela, e eu aprendi muito também com isso. E foi bem... todo o intercâmbio, né, de você entender até a forma como as pessoas reagem às coisas, que como o europeu é direto, que no começo é um choquezinho, assim, parece tipo... que é grosseria. Você quer ir lá comigo? Não, hoje queria ficar meio sozinho, tipo... Então tá. E no Brasil a gente tem essa pra pensar até uma coisa meio besta, né? Porque a gente acaba fazendo um monte de coisa que a gente não quer, pelo medo de parecer grosso, né? Tipo, Sim, então. hoje não dá aquela enroladinha. Vou pensar, depois te aviso, não sei o quê. Que é muito mais fácil, né? Aquele velho migué que você encontra a pessoa depois de um tempão. Vamos marcar alguma? Vamos sim, me liga. Com certeza, e nunca. Ninguém se liga, né? A gente é muito assim, né? E eu gostei de ter esse impacto, assim, e mudei um pouco minha forma de ser. E toda vez... mais direta agora, Eu sou mais direta. Agora já meus sei. amigos às vezes falam, tá meio europeia hoje. Muito legal isso. E a questão da independência também, que perguntaram, você acha que é um ponto importante? Extremamente. Muito, 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 assim.
você se sente muito capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Quando você percebe, assim, que você não precisa ter uma companhia, tipo, 100% do tempo e que você pode planejar coisas sozinho. Eu não tinha quem fosse topar isso. Vamos ficar um ano viajando. E eu acho que foi até melhor eu ir sozinha. Sim. Então eu percebi assim, eu consigo fazer isso sozinha. Só que ao mesmo tempo é importante você conhecer pessoas, né? Porque eu acho que 100% do tempo sozinha lá também não seria, ia dar, tipo, né? Eu ia meio que, né, dar uma surtada. Dá uma enlouquecida. Mas eu acho legal isso, porque como você disse, você vai sozinho, você vai. Porque eu acho que às vezes a gente fica esperando a companhia perfeita e você não vai, né? Não, acaba não indo. E aí eu acho assim, de trazer mais segurança também, de você, consigo ir e resolvo as coisas sozinho e tudo mais. Isso é ótimo. E você iria de volta, sozinho? Eu faria de novo Volta ao Mundo, mas agora eu já seria mais assim, eu planejado encontrando as pessoas que eu quisesse e tal. Mas também se não tivesse ninguém pra encontrar, eu iria sozinha. Iria também. Eu tenho certeza que já vai viajar de volta, né? Sim. Porque tá sempre em busca do próximo destino. Aqui. Qual foi o melhor restaurante da viagem? Também acho uma pergunta difícil. Se quiser falar mais de um. Melhor restaurante. Pode ser os melhores, vai. É difícil essa pergunta, né? 1 ano, 28 países. Nossa, difícil. Sabe que tem um monte que eu não lembro o nome? Que eu não sou, tipo, de anotar muito, assim. Mas eu lembro na época que tinha o L'Avenue de Paris, que era muito... Que na época foi um dos que, tipo, eu vou num mais caro. Daí eu fui nesse. L'Avenue o nome. L'Avenue. E tem um também... Ai, meu Deus, eu não lembro. Não tem problema não lembrar, mas... Tem um restaurante vietnamita em Barcelona que eu amei muito. Nossa, eu amo comida vietnamita. Mas tem vários que eu não vou me lembrar realmente. Não, é difícil, nome, né? assim. É uma pergunta Que difícil. já faz 5 Releva, anos essa viagem. Releva, galera. Vamos pra próxima pergunta. O que você comeu ou experimentou que mais se marcou? O que eu comi na China teve um prato que tinha vários cogumelos de vários lugares que um gosto, tipo, coisas que nunca tinha comido na vida, assim. A gente tem cogumelos, óbvio, mas lá foi bem diferente. E foi bom? Foi bem bom. O que eu gostei muito também era do Pad Thai, da Tailândia. Que hoje em dia tá mais difundido aqui, mas na época eu não lembrava de ter comido antes. Eu também, assim. faz pouquíssimo tempo que eu acho que eu sei o que é Pad Thai, sinceramente. Foi uma das comidas que eu mais gostei na Tailândia. Até porque lá é bem apimentado e esse era um que eu conseguia pedir pra fazer com menos, assim. E os tapas, assim, ali na Espanha, aqueles aperitivinhos, amo todos, assim. Gosto muito bom, né? E eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a cultura que você mais se identificou? Sei que é uma pergunta difícil, também pode ter mais de um. Eu acho que... Por incrível que pareça, libaneses. Sério? Por quê? Pode falar por quê? Eu não sei, não é uma coisa assim, parece bem extremo, meu Deus, como assim? Tipo, como assim? Mas eu acho que eles são bem parecidos com a gente, assim, na forma de se arrumar. Tipo, o europeu é um pouco mais, assim, tranquilo, assim, né? Sai pra uma balada com uma roupa bem simples e tal. E aqui no Brasil a gente é mais arrumado. E eu achava que elas eram mais parecidas com a gente. E numa forma, assim, de ser mais capitalista também, desse aspecto, assim, de diferença de classes que a gente tem aqui, eles também têm. Então é uma coisa bem separada e eu conseguia visualizar muito bem quem que era, tipo, de uma parte ou de outra, sabe? Uma coisa eu achei bem Brasil, assim, que na Europa não tem isso. Você não vê, tipo, essa pessoa mais de uma... Não sei, assim... Não vê mais desigualdade tão gritante que tem aqui. Nossa, curioso, eu nunca imaginaria que Líbano ia ser parecido com o Brasil. Sim, até a forma de pensar eu achei bem parecida, assim. Nossa, bem curioso isso. Mais perguntas aqui. Em relação a alguma bebida ou drink, se algum drink marcou ou não? Eu fiquei bem viciada em Aperol na época, na Itália. Eu comecei. E eu fiquei... Nossa, eu gostava muito, assim. E fiquei provando cervejas em vários lugares, né? Na época eu não era tanto, assim... Isso que é verdade, você já era fã de cerveja? Não era muito fã. Mas eu comecei a curtir, assim. Na Ásia, eu gostava muito de chegar no lugar e pedir a cerveja local. A Chang, lá da Tailândia, tipo, amava. Mas assim, eu não sou grande entendedora de cerveja, então não posso dizer assim, tipo, era incrível, porque eu só gostava do ritual. De experimentar a cerveja local e, tipo, ver o que acontece, né? Tipo, em cada lugar. Como que eles curtem mesmo. Né?
Bem bacana. Mais perguntas? O que é essa comida tailandesa que vocês falaram? Explica o Pad Thai. Explica o Pad Thai aí, mano. Eles são vários vegetais. Ela tem um pouquinho de pimenta, mas a moça sempre te pergunta: você quer leve, médio ou bastante pimenta? Ou nada. Mas eu nunca pedi sem nada, assim. São vários vegetais e bastante broto de feijão. É como se fosse tipo um... não sei se é tipo um noodles, assim, alguma coisa... eu acho que broto é tipo de feijão noodles, né? com noodles, assim. Uhum. Não é nada tão, assim, tipo, que você nunca tenha visto na vida, mas o sabor que eles fazem lá é bem especial, assim. E é bem típico, né? Uhum. E eu já ouvi falar que tem alguns Pad Thai que são com camarão. Você chegou a ver lá? Tem um camarão. Eu não falei essa parte, que não são só vegetais. Tem de frango, tem de camarão. E você escolhe O de camarão é melhor. Eu achava melhor. Ainda mais que lá, assim, frutos do mar bem difundido. E é um prato que tem em todos os lugares. Então, você vai numa rua de... Tem a rua lá de Coastal Road, que é em Bangkok, que é cheio de hostel, assim, e é a rua dos mochileiros. E daí tem uns carrinhos, assim, que são as mulheres que fazem na hora ali pra você. E eu até fiquei meio assim... ficava meio preocupada lá de pegar uma intoxicação. Mas eu fiquei olhando uma hora, assim, e veio um cara pra mim e falou: olha, pode experimentar que eu venho aqui há 5 anos e pego dessa mulher e não aconteceu nada. E ele era inglês, acho. Daí eu falei, inglês que já, né? Daí então tá, vou provar. E daí eu amei. Em todos os lugares eu pedi, assim. E top. Aproveitando que você falou da Canton Road, não é lá que tem também bastante inseto pra comer? Tem também. Você chegou a comer? Eu provei um escorpião. Ai, que pavor. Que tinha um gosto de nada, era um negócio seco. Sério? Né? E por onde que você começou? Sempre tem essa dúvida. Por onde que você foi? O primeiro lugar que você morde esse Pelo escorpião? rabo. Gostei dessa, coragem mesmo. Mas agora eu não me lembro assim, se eles tiravam a pontinha, agora sim. Mas ele era bem torrado. E não tinha Não tinha gosto de nada, Não foi tipo nojento, batata frita assim. queimada, assim. Então não é nojento. Não, tranquilo. Sushi, então. Vamos ver aqui. Quais foram os mais diferentes e como eram as festas lá? As festas eram... Bom, separar ali, né? Tipo, culturas mais diferentes. Países, Europa e Oriente Médio era bem parecido, balada grande, assim. Na Ásia era coisa mais ao ar livre, luau, e daí na praia, coisa assim. Eu fui na Half Moon Party, lá em Koh Phangan, na Tailândia. É aquela das camisetas lá? Não. É uma que todo mundo se pinta de neon, e assim. sim, nossa, top. E toma drink nos baldes, assim, de praia, né? É um baldinho, assim. Todo mundo com canudo. E essa foi a festa mais diferente, eu acho que eu fui, assim. E vale a pena, porque todo mundo fala, tem muita vontade de ir. Aí eu achei super divertido. E assim, a gente foi conhecendo um monte de gente lá e foi chamando, vamos com a gente, não sei o quê. E o cara da pousada levou todo mundo na caçamba do carro dele pra festa. Cara. Foi tipo uma loucura, assim. A gente, tipo, se pintou inteiro e, nossa, foi bem divertido, assim. Muito top. E me falaram já, não sei se é verdade, que é realmente tudo escuro, você só vê pelo neon mesmo. Ou a galera meio que exagera. Não é tão escuro assim. A que eu fui, que a Half Moon é na floresta. A Full Moon é na praia. Tá. Dizem que a Full Moon enche mais, mas essa que eu fui tava bem cheio de gente. Mas não era tão escuro assim, era bem de boa. É. E o neon, tipo, alguém te dá assim na festa, você compra? Como que é essa questão aí? Você pode, tem umas pessoas que fazem a pintura na festa, mas você pode comprar o neon e fazer você mesmo. Muito legal. Eu sempre tive vontade disso. Eu fui no carnaval, como foi, acho que ano passado, no Rio, que tinha uma galera com a camisetinha, tipo, de neon, tipo, gostou tanto que levou pro carnaval. Daí eu me lembrei que é uma coisa que eu tinha vontade de ir. E eu pergunto que às vezes é meio pegadinha, né? Mas então, é bom. Vamos ver se tem mais aqui. Peraí. Ver. Eu vou aproveitar e vou te perguntar, já que estão falando de festa. Isso também eu acho meio difícil responder numa resposta só, porque são 1 milhão de culturas diferentes que você visitou. Questão dos horários, que aqui no Brasil a gente está bem acostumado a sair meio que tarde e voltar às 6 da manhã. O que você sentiu de diferente lá nessa questão do horário? Eu achei... Na Europa eu tentava sair no último metrô, assim. Pegar o último metrô. Por exemplo, Paris, ele acabava 00:30, né? O último trem. Ele só reabria às 5 ou 5:30. Então eu pegava o último e chegava uma 00:00 na festa, assim, um dos últimos. Não é tão cedo, então. Não, era normal, assim, que nem aqui, assim. Só que daí eu tinha que... Ou eu pagava táxi, mas eu tentava economizar nessas coisas, assim, mais supérfluas, né? Então eu preferia daí ficar até 5:30 na festa. Do que ter que pagar o táxi. Mas era tipo uma coisa... não era tão difícil, né? Não, e a galera realmente ficava.
E já Oriente Médio, essas coisas, tipo, é igual? Tipo, rola balada do mesmo jeito? Rola. Na Jordânia eu não fui em nada, no Líbano eu fui em eram vários terraços maravilhosos, assim, coisas de frente pro mar. Porque, nossa, é uma coisa bem, assim, mais megalomaníaca, assim, sabe? Eu nem esperava isso. Lá realmente não tem como ir de transporte público, tem que pegar táxi. Mas é bem tranquilo também, assim. E na Ásia, você chegou a sair? Na Ásia eu saí também. Mas na Ásia, como eu fiquei bastante em praia, assim, não fui em muita balada. Foi mais festa, festa X em tal praia, e daí fazia estrutura, tipo, faziam na hora. Ou então, por exemplo, numa ilha que a gente foi mergulhar, que era as Perhentians Island, na Malásia, por exemplo, teve as escolas de mergulho, fizeram uma festa um dia, a fantasia na areia, assim. Nossa, que legal. Então eram umas coisas bem assim. E dependia daí o horário também, porque dependia da festa. Daí era mais assim. E uma coisa também, uma coisa boa de saber, considerando que somos mulheres. Tem essa coisa do Brasil que os homens chegam chegando, assim, que às vezes fica até meio... Não. Não? Eu acho que bem menos. Lá é até um pouco... Você vê mais o contrário, às vezes. Assim. Mulherada é difícil dizer, tipo, matando. lá, né? Lá onde, mas... Eu vejo isso mais na Europa, assim, que é mais... A mulherada vai mais em cima e tal, é uma coisa até legal, né? Porque a gente fica até esse machismo. Mas é bem mais assim. E eles são bem mais discretos, assim, mais tranquilos. Sim. E Ásia e Oriente Médio, assim? Oriente Médio... no Oriente Médio, na Turquia, eles são mais de chegar, assim. A pergunta que a gente tem essa visão, tipo, machistão, assim. Meio chato, assim, até demais. E na Ásia... Então, na Ásia é difícil, assim, porque quando você tá viajando... É difícil dizer, assim, porque quando você tá viajando, você vê muito turista, então, europeu nas festas. Não é só asiático. Você não consegue conviver só com asiático. Então, entendi. Assim, é mais tudo difícil daí. de saber. Perguntas aqui. Qual foi o maior choque cultural ou a maior gafe que você teve ou deu? Maior choque cultural, maior gafe. Sei lá, sabe, você dá aquela mancada feia, assim, que é uma coisa totalmente inaceitável na cultura da pessoa, você manda, assim, na lata. Rolou certeza, mas eu não consigo lembrar agora se alguma coisa. Então não foi nada pesado, você não lembraria. Eu acho assim, não, com certeza, né, teve alguma coisa. Talvez eu nem tenha percebido também. Mas agora eu não consigo me lembrar, assim, alguma coisa. Beleza. Vamos ver aqui. Fez algum cruzeiro durante a viagem? Não. Nenhum. Então, basicamente, o meio de transporte foi ônibus, trem e avião quando não tinha outra opção. É engraçado isso. Então, você não deve ter feito nada grave. Como você falou, você realmente não lembra. Mas eu achei uma ótima pergunta, porque, cara, sempre rola dessas, né? Quando a cultura da pessoa é muito diferente e você dá aquela mancada, assim, sem querer. Por enquanto não, mas... E eu quero te perguntar, mas acho que você até acabou já respondendo. Questão de se arrumar, no geral, todo mundo é mais tranquilo que aqui, né? Eu acho que é uma coisa boa de observar, que eu acho que Curitiba é um pouco diferente, né? Às vezes tem alguém assistindo a gente que não é de Curitiba. Eu acho que Curitiba tem essa questão de super se arrumar, aquela produção. Tem isso. Até quando eu voltei, minha mãe falava, nossa, vai sair assim tão simplesinho. Eu fiquei meio acostumada também. Tão simplesinho. Daí eu vi que conforto vale muito mais a pena, às vezes, do que você ficar numa festa linda, maravilhosa, mas, tipo, infeliz, sabe? De salto e tudo mais. Eu também acho, aproveita. Como eu saía muito de metrô na Europa, eu ia sem salto, não tinha condições de ficar andando. Então, chegou a acontecer de você fazer aqueles programas assim, que você tava o dia inteiro fazendo turismo, daí surgiu a oportunidade de ir pra uma balada, um bar e foi direto mesmo, de jeito que tava. Eu fazia, direto. Nossa, eu sou daquelas pessoas que topa tudo, então... Tava morta, mas eu vou em tudo, quero. Melhor tipo de pessoa, né? Exatamente, melhor tipo de gente, na minha opinião. E questão da tua mochila, que você tinha tua mochilinha ali. Você ficava nos hostels ou nas pousadas, você deixava a mochila lá do jeito que tava ou você tinha cadeado, alguma coisa? Você chegou a dividir quarto em hostel? Eu dividia, eu não era muito preocupada, assim, com a mochila, porque a mochila você deixava as roupas, assim, então... Se roubasse? Meio que... Tá, mas passaporte, você levava com você sempre? Essas coisas eu deixava no locker, ou então eu levava, mas eu acho que a maioria, assim, passaporte não andava comigo na rua, não.
Eu fiquei um pouco com um tique de ficar, tipo, checando as coisas importantes, que era minha carteira, meu passaporte, meu celular até, mais ou menos, não me importava muito naquela época, a gente não ficava tão viciado. Não era que nem hoje, né? Então, eu ficava o tempo todo assim, né, checando meu celular tá aqui, minha carteira e tal. Mas as outras coisas da mala, eu não me importava muito, assim. Eu acho que se você ficar muito neurótico, as coisas acontecem de errado, assim, sabe? Não, o que eu gostei muito da tua entrevista, eu acho que talvez o pessoal que tá assistindo deve ter tido a mesma impressão. É que você é tão tranquila, tão pra cima, assim, você só traiu coisas muito boas. E de fato as coisas fluíram, tipo, você não teve aquele super planejamento, tirando a parte da Europa, né, que você falou, e aconteceram, tipo, você traiu gente boa, que te ajudou, fez amizade com as pessoas, tipo, nos momentos mais inesperados. E aconteceu, cara. Eu achei... Cara, gostei muito de ter conversado com você, de verdade. Gostei. Espero ficar isso pra minha vida, assim, que eu acho que é uma característica muito boa. Muito boa mesmo. É por isso que eu falo pras pessoas, mantenha calma, que as coisas vão se ajeitar, não tem por que você ficar tão preocupado, sabe? Noiado à toa, assim, às vezes, né? Daí você deixa de aproveitar porque você tá com preocupações exageradas, né? Sim. Não, gostei muito mesmo, eu tô com muita vontade de viajar sozinha. Eu espero que eu consiga ser tão arrojada assim como você. Mas eu gostei muito. Mas consegue, sim. Não, eu acho que você acaba, né, pegando, assim. E eu vou te fazer uma pergunta, assim, pra fechar. Caso alguém tenha dúvida, continue perguntando. O vídeo vai ficar disponível, a gente vai responder. Se eu não souber, eu vou marcar a Manu aqui. Como vocês viram, uma pessoa super aberta. Pode mandar perguntas, gente. Que ela vai responder. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, eu acho que é uma pergunta meio difícil. Se você não souber, tudo bem. Se você pudesse resumir, assim, tua viagem... Não precisa ser não necessariamente uma palavra, mas um sentimento, um momento, assim. Se pudesse resumir de maneira mais simples, como você resumiria? Eu acho que independência seria talvez uma palavra assim de... Não, eu acho que talvez mais assim de capacidade, de você fazer o que você quiser, você tem vontade, você consegue. Gostei da palavra. E você recomenda pro pessoal que tá assistindo fazer uma dessas? Com certeza, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, talvez, óbvio, não precisa ser um ano, mas fazer uma viagem de 10, 12 dias... sozinho, não tem porquê não tentar, sabe? O máximo que vai acontecer, voltei pra casa e não curti, não é meu estilo, mas alguma coisa vai acrescentar. E não é nenhum demérito também a pessoa desistir, né? Não tem problema. Eu não pensei em desistir em nenhum momento, porque eu só queria mais. Você falava, eu quero mais, mas, né, cada um tem seu estilo. Vou acrescentar uma nova pergunta, porque, olha, gente, quando a pessoa é tão inspiradora assim, surge, assim, sabe? Eu tô sentindo inspirada aqui. Qual que é a sua próxima aventura? Com uma pessoa tão... Então, daqui 2 semanas... Adorei. Eu tô partindo, eu vou fazer um semestre de arquitetura lá na Austrália. Nossa, animal. E eu fiz uma loucura aí de passagem que eu consegui e eu vou fazer uma parada na Europa antes, ficar 6 semanas visitando amigos só. Que você conheceu provavelmente em todas as viagens que você fez. Né? Esses amigos eu conheci esse ano, na verdade, que eu fiz um estágio na Polônia. Meu Deus. Gente, ela vai fazer mais lives, tá? Já deixando bem claro que terão vários outros da Manu, mas... E aí eu vou encontrar com esses amigos lá e depois eu vou pra Austrália, daí fico lá meu semestre todo, lá da faculdade. E no final tem um tempinho ali que talvez eu viaje pro Japão, ainda não decidi certinho. Incrível. Eu adorei porque eu já deixei bem claro aqui na entrevista com a Gia Trombini, que foi o 7º episódio, que eu quero muito Japão e Austrália. Então, quem sabe te encontra, gente, alguém ajuda aí, imagina se dá certo. Vai lá me visitar. Gente, amei, mano, muito obrigada por ter aceito o convite, foi super legal. Eu que agradeço, adorei, me diverti horrores, na verdade. Eu também gostei muito, acho que o pessoal de casa também. Eu não vejo a hora de você voltar, ou melhor, quem sabe eu te encontrar em algum lugar, ou a gente se encontrar e ter mais lives pra poder compartilhar aqui com o pessoal. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, que eu tenho certeza que muitos gostaram pelas reações e engajamento que a gente teve aqui ao vivo, compartilhe o vídeo, curte, manda para teus amigos, porque é muito legal, como a Manu falou, fazer essa rede de viagem. Quem sabe se tem um amigo que também viajou, também quer compartilhar a história dele, então vamos ajudar a galera a compartilhar o vídeo, dar um curtir aqui na página se você ainda não curte, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece e não vai perder nada. Então, cara, só tem a ganhar, gente, why not, entendeu? Então, é isso aí, gente, até a próxima, fiquem de olho aí. Obrigada, gente. Até, gente. Se tiver pergunta, vão colocando aí que a gente responde. Até.